Professor e mestre, Paulo Davi está guardado nas lembranças de milhares de alunos que tiveram o privilégio de ouvir seus ensinamentos. Assim se foram 34 anos nas salas de aulas, com destaque para a Escola Dr. Alcides Mosconi. Além do conteúdo didático, um diferencial do seu modo de lecionar era a contação de histórias. E sempre que encontrava os alunos, alguém dizia: olha, lembro dessa história, lembro daquela. Então sempre me chamou a atenção dos meninos lembrarem, que hoje são homens, mulheres, lembrar dessas histórias. O Sérgio já havia comentado um dia da gente fazer a gravação dessas histórias. E recentemente tem um amigo próximo e a esposa também. E a esposa falou: Paulo, você precisava escrever essas histórias. E eu disse a ela o seguinte: quando aposentar vou escrever. E agora, com o advento da aposentadoria, ela me cobrou. Eu falei: vou escrever. Aí ela falou: não, vamos fazer diferente. Você queria mostrar para os meus netos, mas você contando. E aí o marido dela foi favorável também, e aí entraram em contato com o Sérgio, com o Esveraldo, e a coisa acabou acontecendo. As famosas histórias, repletas de reflexões, agora estão disponíveis para todos. Foi lançado o canal no YouTube Contos e Encantos, com conteúdo repleto de conhecimento e boas lições. As gravações e edições são feitas pelos produtores de vídeo e ex-alunos Sérgio Patrizzi e Esveraldo Rufino. A iniciativa desse projeto foi do Evandro Lusvarg, amigo do Paulo Davi há cerca de 40 anos, e da esposa dele, Regina Lusvarg. E era aquele que, por exemplo, plantava a preocupação com o outro. Tanto que quando levava as crianças do patrão para a escola, ao invés do patrão dar os conselhos aos filhos, na realidade quem dava o conselho era ele. Olha, toma cuidado, olha com quem você anda, respeita a professora. Sabe que o Paulo é um ícone na educação, ele é uma pessoa diferente, né? Muito diferenciada na cultura, na lida com o ser humano. Isso é praticamente um dom que ele tem mesmo desde menino, né? Porque o Paulo somos da mesma época. O Paulo ele transmitiu as coisas bacanas através de história, né? Historinhas aqui, uma história ali, outra história aqui, outra história. Da mesma maneira, por exemplo, que as parábolas de Jesus Cristo, claro, não comparando uma coisa com outra, mas só para você ter uma ideia, né? E essas historinhas dele ficou famosa durante 45 anos de magistério, dando aula, tudo, ou mesmo nas amizades, nos encontros. E agora que ele aposentou, junto com o Serginho Patrício, a gente falou: por que não continuar agora da vida com mais intensidade, para dar oportunidade para o pessoal lá de trás relembrar todas essas histórias maravilhosas, que são histórias de vida, história bacana, que pode deixar bastante legado legal para todo mundo. Eu tenho um pai contador de histórias, porque meu pai, naquele tempo, a gente menino, a gente esperava ele chegar do serviço, a mãe já fazia com que a gente tivesse tomado banho, pijama de flanela, e aí jantava e ele deitava eu, meu irmão e minha irmã numa cama grande e contava histórias. Eu creio que nasceu de lá, dele ser um contador inato, gostava de contar as histórias de Andradas, do passado de Andradas, e a gente, de uma maneira ou outra, foi assimilando isso. Tão diferenciado assim, tão do bem, não posso, às vezes, estar despertando, atingindo o coração de muita gente aí para estar, quem sabe, ajudando de alguma forma a acalentar ou a mesmo através do contexto de cada história, está ajudando, né? Muita gente aí. E conhecer mesmo a nossa geração um pouquinho, que a gente foi educado na época. As histórias de Paulo Davi são publicadas toda sexta-feira, às 11 horas da manhã. E claro que o trabalho de gravação é feito com muito capricho. A equipe de produção escolhe cenários que representam as belezas de Andradas, valorizando os talentos e as paisagens de nossa terra. Quem não conhece o Paulo Davi, que passa a conhecê-lo agora através das histórias, fica emocionado, entendeu? Não tem
não tem como não se emocionar com as histórias. Ele tem um tempo da fala, o tempo do conto, assim, ele sabe expressar, sabe passar emoção, né? E as histórias que servem pro dia a dia, cara. Às vezes você tá ali, essa encaixou comigo, essa aí eu preciso melhorar nisso, ou alguma coisa assim, entendeu? Então é emocionante demais ouvi-lo. Procuramos lugares assim, com fundo bonito, né? Para dar um sentimento de paz também, né? De tranquilidade, né? Lugares, Andradas tem muito lugar bonito, né? Então a gente procura variar. Depois o vídeo vai para edição, como que é esse processo? Isso, gravamos aqui, gravamos com 2 câmeras, depois vai para edição, abertura, as coisas certinho, fundo musical, né? Acertamos algum detalhezinho ali, mas o Paulo não precisa acertar nada. O Paulo é muito fácil de gravar, ele não erra, entendeu? Então ele vai direto, é gostoso, é um trabalho prazeroso. Quem quiser seguir o Paulo, conhecer as histórias dele, é só acessar o canal Contos e Encantos Paulo Davi. Ou no grupo nosso lá, Curiosidade de Andradas, também toda semana é postado o link ali e acompanha, é fácil de acompanhar. Eu acredito que na realidade nós temos um bloqueio a tudo que é ensinamento. O ser humano, naturalmente, ele é contra qualquer aconselhamento. Parece que é uma resistência. E quando a história vem, a história parece que o inconsciente permite que a pessoa receba aquilo totalmente, medite e encontre a sua aprendizagem pessoal dentro dela. Quando Jesus está carregando a cruz para o Calvário e ele cai várias vezes, A voz suave, o olhar sereno, o dom da palavra. Em cada trecho de história, um toque de emoção, de aprendizado. E claro, nada escrito nas mãos. Cada trecho está gravado na memória e vem do coração. nisso eles olham aquele jardim maravilhoso de flores, anjos para todos os lados, e nisso tem uma estrada de tijolos amarelos. Então o anjo falou, olha, vamos seguir por aqui primeiro. A estrada já era linda. Quando vê, eles chegam diante de uma mansão, mas que não existia na terra uma tão bonita como aquela. Para mim é uma satisfação imensa, porque não por mim, mas pelas histórias, que elas fiquem, que elas possam gerar reflexão no ser humano, porque nós estamos nesse mundo na expectativa de nos tornarmos pessoas melhores, e elas têm essa intenção de nos ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Levando a palavra, levando bastante coisa bonita para os professores, para os alunos, sabe? Agora sem limite. Agora é uma escola igual os médicos, sem fronteira. Agora a gente pode dizer que a gente tem o Paulo Davi sem fronteira. Ele está pronto para tá botando a palavra para todo mundo. Isso aí despertou muito. O Serginho também é muito bacana. O Serginho comprou muito, né? E o Esmeraldo também comprou muita ideia. Tá muito bacana. Quantas histórias vocês vão produzir? Ah, não tem um número assim exato. Enquanto tiver saúde, vamos gravar bastante. Tem muitas histórias. Nossa, o Paulo tem uma infinidade de histórias para contar aí, uma melhor que a outra, né? A cada momento, a cada dia, nas pequenas coisas, nós estamos construindo um reino interior. Bonito ou feio, depende de cada um de nós.